Olá pessoal, então aqui nós iremos ver um exemplo para falar exatamente das estruturas sequenciais. Então os programas com estruturas sequenciais são aqueles programas que contêm um fluxo contínuo, certo? Suas ações são executadas de maneira direta, certo? Então para isso a gente vai ver o nosso primeiro exemplo aqui, certo? Que é exatamente aqui onde tem função, né? Crie um algoritmo que leia 3 valores reais e calcule a sua média, certo? Então sempre que você for criar um algoritmo, você tem que se atentar muito bem ao que está sendo proposto, certo? Então de cara a gente já tem aqui, crie um algoritmo que leia 3 valores reais. Então a gente já imagina 3 valores quaisquer do tipo real. Então a gente vai definir aqui primeiro 3 variáveis, né? Sendo elas do tipo real. Eu vou definir aqui, pode ser, vocês podem definir aí com o nome que vocês quiserem, né? Mas eu vou definir aqui com A, B e C, do tipo real. Ok? Então aqui, por enquanto, a gente já definiu porque é o que está sendo pedido e proposto lá em cima, né? Então aqui são as 3 variáveis. Depois a gente vai retornar acima aí nas variáveis. Se for preciso declarar mais, a gente vai declarar. Então o programa diz aqui, crie um algoritmo que leia 3 valores reais. Então já cria aqui os containers, né, as variáveis que irão receber, e já defini de acordo com o que o programa está propondo aí pra gente. Então, primeiramente a gente vai montar o esquema de leitura para poder efetuar um cálculo, seja ele de qualquer natureza. Eu preciso ter os valores primeiro para poder ser efetuado esse cálculo. Então, antes de calcular, a gente precisa fazer o que ele está pedindo inicialmente, que é a leitura dos valores. Então, vamos fazer aqui a leitura dos valores. Então, eu vou fazer aqui o primeiro leia A. Vou colocar o segundo leia também, leia B. E aqui por fim eu vou colocar o terceiro leia C, certo? Aqui o programa ele já vai executar, já vai fazer a leitura dos 3 valores. Eu vou colocar aqui para fazer a leitura, né? Então estou colocando aqui o primeiro valor, o segundo e o terceiro valor, certo? O programa encerrou porque eu não fiz mais nada. O programa só está com a função de fazer a leitura, certo? Então vamos fechar aqui e continuar. O próximo passo é calcular e retornar a média. E aí a gente tem várias opções. A gente pode fazer esse cálculo diretamente dentro de um esquema, ou podemos também definir uma quarta variável aqui. Então nesse caso a gente retorna aqui e digita a nossa próxima variável, né? Que no caso eu vou colocar aqui a variável med. Pode ser média, vocês podem definir aí do jeito que vocês quiserem. Então aqui embaixo eu vou colocar essa variável med. Lembrem-se, do jeito que eu declarei em cima, né? Eu tenho que colocar elas aqui embaixo. Então média vai receber, e aí a gente vai definir o cálculo. O cálculo, no caso, é a média, certo? Então, para me calcular a média desses 3 valores aqui, A, B e C, eu preciso utilizar uma fórmula, certo? Então, essa fórmula vai ser exatamente essa daqui, certo? Então, eu vou colocar aqui, entre parênteses, que eu quero primeiro somar, né? Eu vou colocar aqui A mais B mais C, certo? Ou seja, a soma de A mais B mais C estão por enquanto sendo adicionadas à média. E aqui eu vou colocar a divisão pela quantidade. Então são 3 valores, tem que ser dividido por 3, certo? Então agora a gente já vai ter armazenado aqui os valores. Eu vou colocar aqui 8, 9 e 7. Então aí não exibiu a média, está faltando a última parte. Mas aqui, se a gente for olhar aqui embaixo, a gente já tem que a média já foi definida. Então 7, 8, 9, média 8.
Então, continuando aí, como a gente viu, não foi mostrado, né? Então a gente precisa mostrar. Para mostrar, a gente faz o simples aqui, coloca o escreva, e dentro dos parênteses a gente vai colocar o resultado da média. É claro, gente, que isso aqui está sendo da maneira mais bruta, né? A gente, digamos assim, ainda não lapidou. E aí a gente já vai executar. Prestem atenção, vou colocar aqui 8, aliás 9, 7 e 6. Então aqui ele já retornou a nossa média do nosso valor, certo? Então, como eu falei para vocês, a questão da lapidação do código, né? Ela é feita da seguinte maneira. Vocês estão vendo que na execução o programa ele executa de maneira bruta, não tem nenhuma informação. Então eu não sei o porquê que eu estou digitando isso aqui. Então vocês podem melhorar o código de vocês colocando mensagens informativas, certo? Então eu vou colocar aqui a primeira mensagem, né? Escreva mesmo. E aí eu vou adicionar aqui dentro da mensagem insira um valor, uma mensagem informativa. Insira um valor, vou colocar 2 pontinhos para ficar bem bonitinho aí essa nossa mensagem, certo? Depois eu vou adicionar para o B, certo? E depois eu vou adicionar para o C. Notem que o programa já está ficando bem mais interessante, bem mais bonito, né? Já vai ter mensagens, ele já vai dizendo aqui o que a gente tem que fazer. Ó. Insira um valor, insira um valor e insira um valor. E aí a gente tem apresentando aí o resultado da média. E aí a gente pode melhorar isso aqui ainda mais. Antes desse escreva aqui, que mostra o resultado, nós podemos colocar aqui as aspas duplas, né? E colocar a nossa mensagem, né? A média E aí vocês vão perceber que o programa ficou bem mais enxuto. Aliás, enxuto não, ficou bem mais interessante. Ó. As mensagens todas elas informativas. Alternativas aqui de maneira bem rápida eu vou colocar para vocês, certo? Que vocês poderiam ter feito também. Então aqui, vocês poderiam ter feito o seguinte também. Ao invés de declarar uma variável média, vocês poderiam colocar toda essa sequência aí após a média, né? Vocês poderiam adicionar diretamente dentro do escreva. Então ele estaria executando diretamente. Então eu vou tirar aqui o média e eu vou colocar aqui que ele vai funcionar direitinho, certo? Então esse é um valor 5, 6 e 7. Então a média é 6, mostrou normalmente. Vou retornar e vou outra alternativa aqui para vocês, que seria essa, ficaria um pouquinho mais extenso, mas também tem uma solução válida também, que é declarar uma variável aqui, soma, certo? Também do tipo real, e aqui nesse caso eu adicionaria aqui soma, certo? E essa variável soma iria receber o A mais B mais o C, certo? Observem aí que nesse caso eu não vou mais precisar refazer esse cálculo, né? Eu não colocaria o cálculo entre os parênteses, bastaria colocar aqui, ó, soma dividido para 3, certo? Então clicando aqui em executar, eu vou digitar o meu primeiro valor, vou digitar o segundo valor e vou digitar o terceiro valor e observem como é que vai ficar. Fica da mesma forma, só que se vocês forem observar aqui, ó,
nós temos as variáveis A recebendo 60, como eu digitei, B recebendo 80, C recebendo 75, a soma recebendo 215, né? E a variável média recebendo a soma dividido para 3, né? Que no caso aí dá 71,6. Certo, pessoal? Então essa é a nossa primeira demonstração. Vou finalizando aqui, depois no próximo vídeo eu vou trazer uma outra alternativa, um outro enunciado, ok, meus queridos? Tudo certo e até mais.